Só para vocês ficarem sabendo, está dando uns lagzinhos, viu, Ricardo? O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor de hoje debate atuais revisões de benefícios previdenciários e contamos com dois renomados profissionais. O doutor Krishnamurti, que vai falar em português, viu? Fiquem tranquilos. E o doutor Ederson Ricardo. Este programa tem a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. Dr. Krishnamurti, seja bem-vindo ao programa Ao Vivo, doutor. Está mutado o seu microfone. Agora, perdão. Boa noite a todos aí que estão entrando na live. Doutor... Estamos à disposição aí. Vamos em frente. Então, o pessoal já começou a falar aí, doutor Ney. Ótimo. O doutor Krishnamurti é especialista em RGPS, RPPS, RPC, Reforma Militar Federal e Estadual e especialista em cálculos e revisões. Espero que ele dê boas dicas para que a gente tenha pelo menos 10% do patrimônio que ele já tem, que é fabuloso. E temos também a presença do doutor Ederson Ricardo, que é professor de pós-graduação nas matérias de prática processual e cálculos previdenciários. É também ex-diretor do nosso querido IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. Doutor Ederson Ricardo, seja bem-vindo ao programa Ao Vivo, doutor. Boa noite, doutor Ney. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, não é, dividir esses momentos aqui do Ao Vivo, doutor, não é? Para trocar assuntos de direito previdenciário. Boa noite, doutor Krishnamurti, doutor Helena e todos os amigos e amigas que estão aí presentes. Boa noite, doutor Ederson. E contamos com a presença da nossa querida Ana Helena. Olá, doutora Ana Helena, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem, doutor Ney. Boa noite a todos. Quero aqui dar uma boa noite para a nossa audiência, né? A Leda Cavalcante, a Amanda Lima, a Alisson Calheiros e os outros que estão entrando. Muito obrigada pela audiência e hoje temos um tema palpitante, né? Novas revisões, pós-reforma, meu Deus, que coisa boa. Vamos aprender com as sumidades do direito previdenciário e estamos aqui, já podemos começar. Muito bem. Se nós conseguirmos aprender, realmente nós vamos ter bons resultados, porque são duas feras aí falando sobre revisões de benefícios previdenciários. E nós temos revisões de benefícios concedidos antes e após a reforma. Então, vamos procurar falar de todos eles. Mas tem aí também um prêmio, né, para você que está aí participando conosco. O doutor Krishnamurti está oferecendo para sorteio um curso de mentoria. Aí está na tela. Doutor Krishnamurti, fale um pouquinho dessa mentoria, por gentileza.
Doutor Krishnamurti, não me ouve? O seu telefone, seu microfone está mutado. Bom, então, ficam os senhores sabendo que... Oi, doutor Ney, é que deu uma parada aqui. O senhor falou... Sim, agora estou lhe ouvindo, perdão. Estou lhe ouvindo agora, só me escuta? Estou lhe ouvindo e expus aí o CAR que mostra a mentoria, não é? E que o senhor vai nos premiar hoje com o sorteio de uma mentoria, correto? Caiu. Bom, doutor Ederson Ricardo, está pronto para trabalhar? Bora trabalhar, professor Ney, bora trabalhar. Vamos falar de uma revisão que está quentinha, saiu assim do forno agora, né? Que é aquele tema 1117 do STJ. Perfeito, professor Ney. Olha só, doutor, quando a gente fala de revisão, né, a primeira coisa que vem à nossa mente é qual é o alcance, né, das possíveis teses revisionais, prescrição, decadência. E, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, muito recentemente, reconheceu no tema 1117 a possibilidade de utilizarmos a interrupção da decadência pela ação trabalhista. Então, as ações trabalhistas que comumente refletem, não é, numa melhora de aposentadorias ou até num planejamento previdenciário, mas pensando aqui especificamente nas ações revisionais, esse tema 1117 nos permite considerar o prazo decadencial dos reflexos daquelas verbas reclamadas na ação trabalhista em relação a uma aposentadoria já concedida, começando a fluir o prazo que é decadencial, é decenal, começando a fluir a partir do trânsito julgado da ação trabalhista, nos permitindo, não é, o reconhecimento de direitos que a gente acaba conseguindo apenas com a solução da demanda trabalhista. E havia um questionamento muito grande, não é? Porque a decadência no direito previdenciário acaba por nos impedir, não é, movimentar aí processos revisionais, ações revisionais, quando a aposentadoria é concedida ou foi concedida há mais de 10 anos. Não é? O início do pagamento se deu há mais de 10 anos. E com essa decisão, doutor Ney, nós temos aí uma possibilidade muito importante de aproveitar, né, aquilo que a gente consegue de uma reclamação trabalhista, de uma reclamatória trabalhista, verbas, diferença salarial, até mesmo questões envolvendo atividade especial. Eu reputo muito interessante aproveitarmos das ações trabalhistas para uma melhora nas aposentadorias, não é, eventualmente concedidas. E essa decisão nos permite que o prazo decadencial comece a fluir somente com o trânsito em julgado da ação trabalhista. Então, os 10 anos, não é, que a gente tem aí para uma revisão, começando a fluir somente a partir do trânsito em julgado, nos permite um alcance, assim, sensacional na matéria revisional, né? A gente pode imaginar, doutor Ney, fazendo aqui uma linha do tempo mental, não é? Alguém que tenha se aposentado ali no ano de 2008, né? Em 2010, ajuiza uma ação trabalhista, pleiteando, não é, a reclamação de verbas salariais, diferenças, não é, inclusão de tempo não anotado em CPPS, tudo aquilo que pode refletir na melhora da sua aposentadoria. Esse processo trabalhista demora aí 10 anos. Em 2020, a gente tem o trânsito julgado dessa ação trabalhista. Consequentemente, se nós pensarmos na data da concessão da aposentadoria, em 2008, nós não teríamos como fazer mais nada, não é? Pensando em melhorar essa aposentadoria. Com essa decisão, a decadência começaria a fluir somente em 2020, ou seja, teria até o ano de 2030 para reclamar os reflexos dessa ação trabalhista naquela aposentadoria do ano de 2008. E eu vou um pouquinho além, né? Porque há uma decisão também que vale a pena a gente destacar, na Turma Nacional de Uniformização, é o tema 200 da TNU, que entende pela suspensão da prescrição durante o curso da ação trabalhista. Em que pese tenhamos algumas divergências, não é? Desse entendimento, e aqui eu deixo, não é, respeito a todas as opiniões e divergências, mas o tema 200 deixou para a gente também
a possibilidade de entendermos como suspenso o prazo prescricional, enquanto a ação trabalhista tramitou. Então, se nós pensarmos, não é, que eu recebo o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e que eu tenho 10 anos para reclamar esse direito a partir de 2020, e, por fim, que durante todo o período do curso da ação trabalhista não fluiu o prazo prescricional, porque estaria aí suspenso, como decidido no tema 200 da TNU, a gente pode imaginar o tamanho, né, o efeito econômico desse processo. Mesmo que eu ajuize ele ali em 2020, né, ou até mesmo em 2021, eu só tenho 2 anos de prescrição lá entre 2008 e 2010, né, que é o período da concessão da aposentadoria e o ajuizamento da ação trabalhista. Então, os últimos 5 anos vão me permitir receber, na verdade, desde a data do início do benefício, mesmo que eu ajuize uma ação em 2020, ou 2021, ou 2022, porque o prazo de prescrição não fluiu durante todo o trâmite da ação trabalhista. Então, o quinquênio que antecede a propositura da ação me permite receber desde a data do início do benefício, lá em 2008. Além disso, sem decadência, não é? Porque o prazo decadencial só começou a fluir com o trânsito em julgado da ação trabalhista, conforme essa decisão aí, do tema bem citado pelo senhor, doutor Ney, tema 1117 do STJ. Correto. Muito interessante. Doutor Edson Ricardo. Está vendo, doutora Ana? Já pode começando a juntar dinheiro por aí. Doutor Krishnamurti, já me fizeram a pergunta antes. Pensionista vai se beneficiar desse julgamento, desse tema 1117, agora recente do STJ? Pois é, doutor Ney, eu estava ouvindo atentamente aqui o doutor Ederson falando sobre essa questão do tema 200, sobre prescrição, trato sucessivo que já vem na nossa mente, né? Essa coisa do famoso decreto de 32, que são os grandes párias da nossa regra processual quando trabalha a questão de direito previdenciário, né? Porque na nossa mente a gente não consegue parar, né, de pensar sempre 3 coisas. Decreto, né, 20.910, né, 32, e justamente súmula 111 e súmula 85. São os nossos párias, às vezes positivas, às vezes negativas, né? Súmulas essas do STJ. A possibilidade de você levar esse entendimento do tema 1117, que o doutor Edson falou ricamente aí com essa informação maravilhosa do tema 200, adorei ele ter falado disso, porque é uma coisa que a gente, assim, eu evito falar muito do tema 200, porque o advogado ele acha que vai fazer e acontecer. Ele tem que ver justamente as realidades locais, né? Eu tenho muito cuidado com isso, porque o efeito TRF da 5ª região é muito complicado, doutor Ederson, viu? E o senhor me deu uma licença poética porque é bronca. Nosso TRF aqui, nossa turma recursal, realmente tem alguns posicionamentos mais fechados, mais restritos a essas interpretações. Aí, lógico, você vai buscar por via de incidente de uniformização regional, nacional. Mas a pergunta do doutor Ney é muito interessante, porque o reflexo trabalhista. Lembre-se que condutas trabalhistas, né, elas têm um grau idêntico ao do direito previdenciário no quesito de serem personalíssimas, né? Então, argumentar um reflexo de interrupção, né, como acontece aí no tema 1117, ou se vai sofrer os efeitos do tema 975 do STJ, porque vai ter agora uma colisão, né? 1117 contra 975. Mas não tem nada a ver, porque são temas distintos. Engano nosso, porque a gente está falando de decadência, né? E aí o tema agora se sobrepôs, porque foi exclusivo, como o doutor Edson claramente falou aí, perfeito, né? Alegando que está lá, e é isso mesmo. Reclamatória trabalhista cria um processo interruptivo, e aí você vai discutir. Atrelado ao tema 200, tendo uma justiça mais aberta, com a cabeça melhor, já vai nos dar uma outra posição. Agora,
Pensionista, eu tenho algumas restrições justamente pelo efeito do tema 975 na decadência aplicada à pensão. Né? Eu me preocupo muito como é que vai o próprio juízo ou a própria interpretação regionalizada vai absorver os dois temas. Porque lá ele fala que o tema 975 diz que a pensão por morte, ela morre no decênio. Morre no decênio do instituidor, não do benefício derivado. Né? Ou seja, aquela coisa que nós tínhamos sacramentado, né? Que era justamente... que eu sempre, e vou continuar sempre alegando, são espécies distintas, são segurados distintos, mesmo que tenha uma origem em uma situação pretérita. Mas o efeito ainda vai ser muito debatido judicialmente. É muito ainda, eu não quero ser leviano para dizer, não, façam, vai dar tudo certo, até porque nós vamos ter que ver o comportamento do judiciário nessa colisão. Porque se ele disser para mim que eu posso... como viúva, entrar com a reclamatória trabalhista, né, dentro do biênio pós-óbito, para poder buscar algum tipo de reflexo trabalhista do meu esposo, perfeito. Se ele entender possível como na seara trabalhista, show de bola. Se não, nós vamos sofrer os efeitos decadenciais de lá do tema, né, 975, atrelado a essa interpretação. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque o judiciário... E o doutor Edson, com certeza, tem total conhecimento disso, o doutor Ney também, e todos aqui que devem estar ouvindo devem já começar a ter essa visão. E a regra hoje é restritiva, ela não é mais ampliativa, né? Ela não resguarda o fundamentalismo constitucional do direito social. É mais uma questão econômica, política, e que a gente acaba entrando nesse mérito e não vai gerar resultados, né? Agora... Temos que tentar com cautela. Nós temos que, com tranquilidade, verificar o caso concreto, verificar como é que está a interpretação da nossa regional, ou seja, eu sou do primeiro, eu sou da... Ok. Bom, doutora Helena, nós já temos aí a participação aí de muita gente, não é isso? Sim, temos a participação de Rose Vilar, Jocelino Martins, Cátia Carvalho, Francis Freitas, André Tavares, o nosso boa noite para vocês. E já está liberado aí no link, né, o sorteio, o link está no chat e na descrição ainda. Vocês podem clicar, que daqui a pouco o doutor Ney vai sortear aí um curso, uma mentoria profissional, que é um treinamento especializado, assim, personalizado, né? De acordo com a necessidade individual do profissional, que é dado pelo Dr. Krishnamurti. E daqui a pouco haverá um sorteio. Fiquem atentos, viu? Muito bem, doutora Helena. Será um sorteio eletrônico, não é? Doutor Ederson Ricardo, a revisão da vida toda sai ou não sai? Olha, 2 vezes, né? Nós marcamos o gol e o gol foi anulado, né? Marcamos o gol, foi anulado no tema 999 pela repercussão geral, em tese, né? Pela admissão da repercussão geral, anulou-se a decisão do tema 999 lá no Superior Tribunal de Justiça. E quando a gente já emplacava o gol na repercussão geral, pedido de destaque ali aos 47 do segundo tempo, né, ou desligar o placar, né, como a gente gosta de falar. E começa doutor Ederson, pior foi que tinha gente já gastando por conta, viu? Pois é, eu talvez fosse um desses aí, né, se estivesse gastando por conta. Mas é verdade, olha, fica aquele ganhei, perdi, ganhei, né? Já ganhei, já perdi. Porque quando a gente ficou entristecido, de certa forma, né, pelo recomeço e com a substituição do eminente ministro Marco Aurélio pelo eminente ministro André Mendonça, aí a gente tinha um voto sim por um voto não, então o 6-5 ia inverter, né? Ia ficar 6-5 para o INSS, não 6-5 para os beneficiários aí de aposentadoria. Só que quando a gente também já estava aí desanimado com essa situação, acabamos tendo uma notícia da mudança do regimento e que mantém, então, o voto
do eminente ministro Marco Aurélio, aposentado, e aí fica a pergunta, se mantido o voto do ministro Marco Aurélio e mantidos os votos já proferidos no julgamento virtual, continuamos com 6-5, não é? Resta saber se nesse julgamento presencial alguém vai mudar para o sim ou alguém vai mudar para o não. E se mudar, vai ter que dizer por que mudou, né? Ficou um pouquinho mais difícil. É muito mais fácil dizer que sim, dizer que não, do que dizer que sim, explicar por que mudou, e dizer que não, explicar por que mudou. Então, eu estou caindo mais para o lado do sim, né? Em cima do muro, mas caindo para o lado do sim. Essa é a verdade. Perfeito. Então, vamos saber o doutor Krishnamurti, né? Doutor Krishnamurti, sai ou não sai a revisão da vida toda? Pois é, eu estava ouvindo aqui o doutor Ederson também falando e eu tenho que fazer uma ressalva aqui na live e nesse sentido sobre a revisão da vida toda, que eu tenho assim, muito orgulho da minha amizade com uma das pessoas que está lutando diretamente nesse caso, que é o doutor João Badari, né? Doutor João Badari, de primeira, meu amigo também, inclusive, já passou aqui por essa live. Queridíssimo, eu sei da luta dele, teses assim que tem uma repercussão gigantesca, o doutor João está sempre em cima, né? E eu achei bacana que na época a gente tinha conversado e a ideia era aquela mesma. Você vê que até o próprio sócio que é do G4, né, do grupo do Triquins, que a gente estava conversando aqui pré-live, né? O Fernando Rubim, ele fez um artigo maravilhoso sobre os 14 minutos da mudança antes do voto. Aquilo foi sensacional. E aí deixa claro que a questão processual está dentro do regimento, né? É uma coisa que está batida. Então, eu sou do mesmo pensamento do Dr. Edson, só que eu sou um pouco mais otimista, porque assim, o STJ praticamente já estava caminhando para... É tipo de desaposentação, gente, que estava caminhando para um entendimento sumular. Pelo que eu estava vendo, estava propício a entendimento sumular, porque as turmas todas tinham considerado a ideia da desaposentação. Caiu no colo do Supremo, descambou na ausência de norma. No caso da revisão da vida toda, que eu tenho as minhas considerações sobre esse título, que se for permitir eu tenho até que falar, né, sobre isso. Eu nem me importo com o título, viu? Pode não estar lá. Eu quero é que saia. Eu quero mas pureza técnica, doutor Edson entende. Aí já é. Mas a consideração é que eu também sou muito tendencioso no sentido de que é muito mais conveniente, até pela interpretação. Aí não está falando de ausência de norma. Eu estou falando de uma norma que está esculpida na 9876, na DPL, está fechadinha, interpretação redonda, não tem o que discutir, porque você tem sempre o princípio basilar do direito previdenciário daquilo que é mais vantajoso, ou seja, é suprimir um regramento já definido, porque se eu tenho uma interpretação e entendo que a regra fixa é mais interessante do que a regra transitória, então por que eu vou aplicá-la? Né? Correto. Aplica, mesmo porque no entendimento a ideia de transição, todo mundo sabe, é mitigar efeitos e não degradá-los, né? E aí você vai ver isso aí. Agora, só para fechar aqui... Vamos fechar que nós temos perguntas aqui, ó, muitas. Coisa rápida. Concordo nesse pensamento, estou super otimista ainda, perdendo toda a inocência da coisa, mas eu acredito que extremamente mais propício pelas condicionantes que têm se alegado, que tem um voto positivo a manter justamente os 6-5. Acredito que não há, talvez, mudança nenhuma nesse sentido. Estamos na fé acreditando nisso. E quanto ao tema, só para fazer um adendo, né, acredito que o doutor Edson já lembra aí do que eu quero dizer, a gente tem que esquecer lá atrás essa história de revisão da vida toda, que, de certa forma, a decisão foi ótima. Eu, quando eu fazia e ensinava isso, eu sempre fazia aquela limitação que tinha na 8.213, dos 36, que extensão para 48. Então, eu não poderia ultrapassar todo o PDC lá para trás, achando que eu ia buscar lá no início da primeira contribuição agora. Mas o STJ foi uma mãe. Então, ele disse, pode usar tudo, porque lá está escrito tudo. É só para deixar claro. E eu só chamo ela como o nobre, né, nosso grande amigo também, né,
o famoso bruxo do direito previdenciário, todo mundo conhece ele, né? Oh, meu Deus, fugiu agora o nome, né? Bruxo ou mago? E que ele dizia que a regra no nono título seria muito mais apropriado, e eu achei interessante que seria a regra anterior à regra de transição, o famoso RAT, né? Que era a aplicação dessa forma. Eu achei interessante, né? Márcio Hart. Tem o Márcio Hart e tem o Gaúcho, pelo amor de Deus, doutor Ney. É o Fernando Rubim, né? Porta Nova, pelo amor de Deus. Porta Nova. Ele que há muitos anos a gente conversava sobre isso, há uns 10 anos atrás, sei lá, e a gente já falava isso. O Porta Nova vive debruçado em cima de revisões. E ele realmente faturou horrores e IRSM. Tá aí, colou a boca do balão. Doutora Ana Helena, esses homens não deixam as mulheres falarem? Que negócio é esse? As mulheres agora vão falar, viu? Fala, doutora Helena. Pode puxar a orelha de todos os três, viu? Tá certo. Olha só, no caso, a pergunta vai para o doutor Ederson. E depois eu gostaria que, se fosse possível, o doutor Krishnamurti comentasse. É uma outra tese de revisão, né? É sobre a soma dos salários de contribuição de atividades concomitantes, que a partir de 2019 acabou o problema, né? Porque essa soma ela está legalizada e não há dúvida. Então, o problema maior era antes, né, de 2019, em que havia a soma das atividades, mas havia o redutor, né? E aqui nós não temos mais o redutor. Então, o STJ pacificou a matéria, salvo engano, o tema 1070. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque isso é uma tese interessante, né? E também em relação à questão dos professores pós-reforma, porque vamos atividades que doutora Helena, pois não. Vamos uma pergunta de cada vez? Não, porque engloba, entende? Mas tudo bem, pode ser. Você quer englobar também os professores, é isso? Eu quero que fale um pouco também sobre os professores, né? Porque agora pode-se somar atividades que não a de professor. Se ele tiver uma outra atividade, pode se somar. Então, está dentro do contexto, mas fiquem à vontade. Doutor Ederson, então, ela direcionou para você a pergunta. Perfeito. Doutora Ana Helena, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é sensacional. Agora, né, no último mês de maio, nós tivemos, se não me falha a memória, o reconhecimento pelo STJ da possibilidade de somarmos os salários de contribuição no tema, muito bem lembrado aí pela doutora, o tema 1070, né, 1070. Aguardávamos com muita ansiedade, né, com muita alegria, né, porque justamente os professores, doutora Ana Helena, como você muito bem ressalta, não é? Então, que sofrem muito e sofreram muito, né, no passado com o prejuízo do artigo 32 da Lei 8.213, que estabelece atividade principal, atividade secundária e praticamente despreza, não é, a contribuição concomitante secundária ou as contribuições secundárias. E nós sabemos que nesta briga pela melhora das aposentadorias dos professores, muito pouco a gente conseguiu fazer ao longo das tantas mudanças que sofremos, não é? Como professores do ensino básico, sofreram os professores do ensino básico, desde a chegada da Emenda Constitucional 18, lá em 1981, na Constituição de 67, quando guindaram o status da aposentadoria especial por atividade penosa a uma garantia constitucional, não é? Só que o presente virou um presente de grego, porque veio com ele a exigência da unicidade, né? do único vínculo na condição de professor, não permitindo o fracionamento, ou tem tudo ou não tem nada, não é? Então, aquele status de garantia condicional acabou eliminando a possibilidade de aproveitarmos a fração do tempo. Depois veio a Emenda Constitucional 20, ali na própria Emenda Constitucional 81, já tivemos um aumento de 30 anos para o homem, né? Porque era 25 para ambos os sexos. Veio a Emenda Constitucional 20,
e tirou o professor universitário da jogada, não é? Veio 1999, a Lei 9876, e trouxe o fator previdenciário para uma aposentadoria especial, como a do professor, que é garantida com tempo reduzido. Então, você ganha da Constituição o direito de se aposentar mais cedo e perde para a lei, porque ela vai reduzir o benefício justamente em razão dessa garantia constitucional. Uma vez me perguntaram, doutora Ana Helena, doutor Ney, doutor Krishnamurti, todos nós aqui presentes nesse encontro de hoje aqui, uma vez me perguntaram, e os professores no pós-emenda constitucional? Não é? Aí eu consigo imaginar que só teve prejuízo na história, né? Nós só temos prejuízo, os professores só têm prejuízo. Um professor, para ter direito a talvez, uma remuneração digna, ele tem que trabalhar em 1, 2, 3 escolas, 3 turnos, e justamente em função desse trabalho em 3 turnos, ele acaba tendo prejuízo da múltipla atividade. Então, o ganho, para mim, dos últimos tempos, pensando em professores, o ganho dessa decisão é muito importante. Claro que a gente está falando de professores da iniciativa privada, não é? Que podem aproveitar agora a soma de todos os salários de contribuição. E aí, doutora Ana Helena, e demais convidados aqui, importante a gente destacar que nós ganhamos o direito de fazer a revisão das aposentadorias entre 29 de novembro de 99 e 17 de junho de 2019, porque a partir do dia 18, como também lembrou a doutora Ana Helena, não é? A lei já assegura a soma do salário de contribuição, a lei 13.846, né, de 2019, passou a permitir a soma do salário de contribuição. Então, a gente tem um intervalo, 29 de novembro de 99 e 17 de junho de 2019, respeitado aí a decadência, né? Porque, infelizmente, mexe no cálculo de concessão e enfrenta a decadência. Então, decenal, para quem tem benefício inaugurado aí nos últimos 10 anos, dentro deste intervalo, não é? E, pela primeira vez, eu posso afirmar que dessa vez a gente vai assegurar a muitos professores, talvez um salário, não é, mais digno, um prejuízo menor, vamos dizer assim, né, que tanto sofreram ao longo de tantas mudanças. E agora, como você, doutora Helena, colocou o pós-emenda constitucional e os professores, não é? E agora, como é que ficam os professores? A questão da soma do salário de contribuição está resolvida pela Lei 13.846, a partir de 18 de junho de 2019. O problema dos professores foi a grande mudança, não é? Da idade mínima. Até houve uma melhora no tempo de contribuição, porque os homens agora precisam de 25 anos, como as mulheres. Mas o problema maior é a gente pensar em idade mínima, de 57 anos para as professoras e 60 anos para os professores. E a gente está falando de ensino básico. E aí, eu não termino, mas passo a bola para o meu amigo Krishnamurti, dizendo o seguinte: 66% dos professores ativos estão aptos a uma inatividade. 66% dos professores ativos estão aptos a uma inatividade, doenças psicossomáticas. Isso antes da mudança. 2,7% dos jovens querem ser professores. O cruzamento dessas duas vertentes só resultará em uma coisa: é o fim da educação do ensino básico, não é? No curto prazo. Por quê? Porque quem é que vai querer ser professor? Não é? Já era difícil, agora ficou ainda mais. Não é? Se 2,7% dos jovens estão querendo ser professor e 66% dos professores já não aguentam mais ser, como é que a gente vai ficar? Como é que é um país sem futuro? Porque um país sem educação básica não tem futuro. E o salário, ó. Doutora Ana, por gentileza, temos perguntas aí dos nossos participantes, né? Nós temos que dar prioridades a eles, não é isso? Passe a pergunta, por gentileza, para o doutor Krishnamurti. Nós temos uma pergunta aqui que não é propriamente de revisão, mas como vamos atender. Está com dúvida, vamos atendê-lo? A pergunta de Jocelino Martins. Gostaria de saber se no período de graça de 36 meses se pode somar nessa conta de 120 contribuições tempo de trabalho mais tempo de auxílio-doença, dando essa soma 120. O benefício dele foi cortado. Então, ele queria
uma resposta a essa questão aí. Vamos lá. Período de graça de 36 meses. Se pode somar nessa conta de 120 contribuições o tempo, uma parte tempo de trabalho e a outra parte tempo de auxílio-doença. Deu para compreender? Pronto. Doutor Cristina Murti, Cristina Murti, não é? Para mim, eu só agradecendo ao doutor Edson que ele jogou a bomba lá da revisão concomitante, mas a gente vai responder. Primeiro, para poder ter o período de graça com essa extensão pré-determinada, ele teria que ter 120 contribuições pretéritas, né? Isso é a regra basilar. Mesmo que a gente já tenha agora na própria IN 128, que os prazos não são exatamente aqueles prazos do artigo 15, que está lá dizendo de 12, 24, 36. Né? A questão da utilização do tempo da percepção do benefício por incapacidade é aquela famosa lenda da revisão dos 91%, né, doutor Edson? Que é a história do intercalamento, ou seja, se houver intercalamento do benefício por incapacidade, consequentemente poderá ser somado o período e aí gerar a extensão, salvando o direito. Mas eu ainda vou além. Dentro do artigo 15, do artigo 14 do decreto 3.048, que não foi revogado pelo decreto 10.410, né, fala-se sobre a questão do famoso reconhecimento da DII, né? Então, é o famoso ad eterno, né? Quando você consegue comprovar no seu processo que essa incapacidade realmente estava inserida dentro do período de graça e que houve progressão, consequentemente não haverá perca da qualidade segurada, porque você estaria desabilitado fisicamente por essa incapacidade e, por isso, não poderia manter-se trabalhando. Então, para a sua pergunta, a resposta é sim, desde que haja intercalamento e que, se você quiser ter mais substância dessa condição, é que você consiga provar por via de relatórios médicos, prontuários, posicionamentos técnicos do seu médico assistente, né, do técnico assistente, para que ele possa demarcar a sua DNI, caso não tenha ocorrido e por via judicial, para que você tenha que refutar isso em outros mecanismos. Mas é possível, sim. Bem, vocês que estão participando, não se esqueçam, né? Nós teremos aí, ao final, o sorteio eletrônico do curso de mentoria e, gentilmente, ofertado aqui pelo doutor Krishnamurti. Doutora Ana Helena, temos aí, né, os nossos participantes, não é? Temos sim. Inclusive, a Rosânia Carneiro aqui, boa noite. Ela diz assim, quero a revisão da vida toda, já é nosso direito. Eu concordo. Concordamos, né? Uma boa noite também para Ana Cristina Bastos, Andréa Tavares, Atualiza Previdenciário, e vamos seguindo aí com a nossa live. Vamos seguindo. Não esquecendo também, né, de pedir a vocês que estão participando aí, que estão nos prestigiando, deixe sugestões de próximos temas que nós poderemos tratar aqui com os grandes profissionais que nós temos no direito previdenciário em todo o Brasil. Doutor Krishnamurti, eu sei que você gosta de falar muito sobre o tema que está lá no artigo 19, do Regulamento da Previdência Social, está lá no parágrafo 2º. Quer falar um pouquinho sobre ele agora para nós? Vamos sim, doutor Ney. Acredito que o doutor Edson já deve ter visto essa situação, né? A gente estava tratando de decadência. E agora eu comecei a me deparar, logo quando houve a publicação da alteração e inserção, né, por via do decreto 10.410, no decreto que regulamenta a Previdência, 3.048, essa inserção desse mecanismo de planejamento, que para mim foi fabuloso, porque quem souber trabalhar o direito previdenciário hoje, nos itens que tem no 19 acerca de complementação, remanejamento e agrupamento, você hoje consegue ter resultados maravilhosos na realidade que a gente está vivendo, né? Lembrando que esses resultados podem ser aplicados para aqueles filiados antes de 91, que vão ser melhores, porque os pós-emenda
vamos tratar aquilo que o doutor Edson falou aí, que é essa história de requisitos concomitantes, idade, tempo e carência, né? O bom é que doutrinariamente se especificou os 3, né? Mas o que antes se misturava, agora não se mistura mais, está evidente. Mas o tema 19E é um tema que muito me apeteca, porque é um negócio maravilhoso quando o cara fala assim, tem lá dito que o prazo é decenal, o artigo 103, mesmo com a DI 6096, mandando voltar à redação anterior, né, que estava lá, que não foi apagado. Interessante é isso, que lá não está lá o risquinho, né, quando você bota o compilado, porque com a ADI só tem assim, vide ADI, né? Aí o cara que for pegar aquilo ali vai achar que aquilo está tudo válido, né? Então, não estamos falando de MP, não estou falando da 871, nada disso, eu estou falando do efeito já dela transformada pela 3846. Agora, lá no artigo 19E, no parágrafo 2º, ele fala, né, a qualquer período. E aí me deparei com essa coisa entre parênteses. O legislador, né, ele gosta de fazer pegadinhas conosco, né, e a técnica legislativa no Brasil é uma coisa estranhíssima em matéria previdenciária, né? Então, isso eu fico naquela confabulando, raciocinando. Por quê? Porque quando se fala a qualquer período, a gente vai lembrar lá da súmula 50 da TN1, que não foi discutido no tema 975, sobre é possível converter qualquer período especial em qualquer tempo, não é isso? A qualquer período. E que não foi debatido, mas aqui no TRF da 5ª Região isso aí não existe. Ele, mesmo que no tema 975 não fale de decadência, está lá inserido. Isso incomoda muito, porque ele está ultrapassando o limite do debate, né? Mas tudo bem. Então, no tema 975, a gente está aí com uma situação que é maravilhoso, porque agora a gente está falando que aquela famosa revisão, a famosa despensão, lembra, doutor Edson? A despensão volta à vida, né? Volta à vida, o zumbi volta à vida, literalmente. Por quê? Porque agora, quando você fala de complementar, agrupar e remanejar, eu estou dando direito por causa do caput do artigo 19. E que ele diz lá, você que quer buscar qualidade, carência, tempo contributivo, salários de contribuição, parará, pererê, e ele joga essa possibilidade para o dependente do falecido ou falecida. O que está lá no parágrafo 8º dizendo que aquela situação vai ser direcionada para os seus dependentes, onde eles poderão fazer isso mesmo após a morte. E aí o cara vai fazer, somado agora há pouco tempo, que foi maravilhoso, aquilo ali é prova de uma evolução, a TN1, trazendo a história do tema, acho que é 265, é 285, que é o tema do facultativo baixa renda, que vai poder pagar, mesmo após o óbito, para obter a pensão por morte. Então, ele está pavimentando a linha de raciocínio que está no próprio decreto. E aí entra o debate do negócio. Se ele fala no parágrafo 2º que é qualquer período, e ali é um regulamento, e cá entre nós, todo mundo sabe aqui que regulamento, né, é por via de decreto, será que o decreto ultrapassa a sua competência legislativa e legisla quando ele faz esse tipo de argumentação? Não sei. Quem quiser que argua pelo INSS lá a sua inconstitucionalidade, mas eu entendo que isso não foi, né, ainda atingido esse tal de grau, desse detalhe, né, mas percebo claramente que se fala qualquer período, mesmo que ele diga lá, não, mas tem que ser até o 15º dia do mês de janeiro do ano subsequente. Gente, mas ele diz entre parênteses, a qualquer período. Qual é a intenção do legislador quando ele fala isso? E se ele abre esse leque no regulamento, ele está se chocando, colidindo mortalmente como o tema 1117, o tema 975, e por aí vai, todos os temas que tratarem de decadência no STJ e no Supremo, onde você quiser. Porque, literalmente, ele está deixando claro, olha, o legislador disse, a qualquer período, fulano, dependente, vai argumentar para planejar uma possibilidade de obter uma pensão por morte depois do falecido já morto, sem qualidade de segurado e sem pagamento, porque quem vai complementar são seus dependentes. Olha que ninguém para ver isso. Essa foi ótima. Depois do falecido já morto.
Não, total. Esse é o entusiasmo, né? É uma Olha, tá aí uma dica, né? Acordem aí. Ele foi em cima do artigo 19E do Regulamento da Previdência, parágrafo 2º. Doutor Ederson Ricardo, eu fico aqui apreensivo, porque nós temos tantas revisões a falar e nós já consumimos 3/4 do programa. Não falamos ainda de nenhuma revisão pós-emenda 103. Fale de uma, pelo menos, para a gente. Uma. Posso sugerir uma em especial? Pode. Posso sugerir? Pode. A questão da aposentadoria por invalidez, né? Está muito assim. Ótimo. Falando nisso. Auxílio-doença antes da reforma, aposentadoria por invalidez pós-reforma. Perfeito. Por gentileza, comente. Vamos ver o poder de síntese do doutor Ederson Ricardo. Maravilha. Eu faço agora aqui um chamamento, né? A sigla DII, né? Que o doutor Krishnamurti levantou aí, né? Quando a gente fala de transformação, o auxílio-doença diante da emenda constitucional e a transformação em invalidez pós-emenda constitucional. A doutora Ana Helena fez essa sugestão, obviamente, por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, atual incapacidade permanente, não é o benefício por incapacidade permanente, passou a ser concedido com os mesmos coeficientes de uma aposentadoria por tempo ou por idade, ou seja, 60% mais 2 a cada ano, a partir de 15 para a mulher e a partir de 20 para os homens, ou seja, um homem de 20 anos que se torna inválido permanentemente vai ganhar 60% da média. E se ele faleceu nessa condição e deixou apenas uma dependente, ela vai ganhar 60% de 60% da média, ou seja, pior ainda. Mas, fazendo aqui uma colocação, não é? Especificamente sobre a transformação. Se nós comprovarmos, isso inclusive já tem decisões, não é, unificadas, FONAGEF, que nos permite considerar o seguinte: se a DII, o início da incapacidade permanente, for anterior à emenda constitucional, ainda que a transformação seja posterior, vai respeitar o coeficiente do antes-emenda, ou seja, 100%. Então, a primeira coisa, eu até faço um capítulo à parte nesse pedido de revisão. Inicialmente, não é, cumpre destacar que o início da incapacidade se deu permanentemente, né, se deu antes da emenda constitucional, portanto, inclusive já cito as decisões que temos nesse sentido, aplica-se a regra anterior à emenda constitucional. O fato da concessão ser posterior não muda o coeficiente de 100%, porque a incapacidade permanente é anterior. 1. 2. Aí vem, não é? Mesmo que a incapacidade seja pós-emenda constitucional, ou mesmo tanto o auxílio-doença, não é, como a incapacidade permanente sejam posterior à emenda constitucional. Ainda assim, já existem decisões, TRF4, muitas decisões mais recentes, já fortalecidas por incidente regional de uniformização, reconhecendo a inconstitucionalidade deste coeficiente, 60% mais 2, para uma incapacidade permanente, com os fundamentos, tá, diversos, mas entre eles, por que inconstitucional? Princípio da irredutibilidade. Se eu ganho 91% no auxílio-doença, como é que eu posso ganhar 60% numa incapacidade que é total e permanente para qualquer atividade que me garanta subsistência? Isso afronta, na sequência, não é? O princípio da razoabilidade. Não é razoável eu ganhar 91% de auxílio-doença e 60% de incapacidade permanente. Por uma incapacidade temporária, eu ganho mais do que por uma incapacidade permanente. Cadê o princípio da razoabilidade? Né? Claro, a gente pode citar outros. Ao longo da história, a aposentadoria por invalidez, antes de virar incapacidade permanente, já foi 70% mais 1, antes da Constituição. Depois veio a Lei 8.213, de 91, valendo ali desde a Constituição, pensando na revisão do buraco negro, né, dos efeitos da Lei 8.213, logo após a Constituição Federal de 88, mudou para 80% mais 1. Veio a Lei 9.032, de 29 de abril de 95, e estabeleceu um coeficiente único de 100%. Ou seja, a gente tem o direito social, né, em ascensão. E agora, de repente, nós temos um retrocesso
no direito social, que conseguiu retroceder e ainda ser pior do que o que era antes da Constituição Federal. Por isso, doutora Ana Helena, doutores e doutoras, não é? Claro que a gente tem muito a reclamar disso. Eu tenho feito já esses pedidos, não é? E tive a sorte de começar fazendo eles com uma parceria lá em Santa Catarina, onde temos o incidente de uniformização regional, não é? Já reconhecendo a possibilidade de declararmos, ou ainda que de forma difusa, não é? A inconstitucionalidade desta regra, que define o coeficiente de 60% mais 2, arguindo, já de início, cuidado com a DI, né? Porque pode ser um fator positivo para você. Início da incapacidade anterior, de cara já tem que ser 100%. Mas mesmo que a DI seja posterior, inconstitucionalidade, princípio da razoabilidade, irredutibilidade, retrocesso do direito social. E tem mais um detalhe. A incapacidade permanente, quando decorrente de um acidente ou doença ocupacional, profissional, é de 100%. E aí a pergunta que se faz, qual é o tratamento previdência assegurado, não é? Que possa ser tido como diferente no caso de uma incapacidade permanente decorrente de acidente ou não? Eu quero dizer, para a previdência e para o segurado, que diferença faz se a incapacidade se deu em decorrência de acidente ou doença ocupacional? O tratamento ou a proteção social não tem que ser a mesma? Está incapaz totalmente e permanentemente para exercer uma atividade remunerada. Vai ganhar 100% se for decorrente de acidente ou doença no trabalho. Vai ganhar 60% se não. Ué, qual é a diferença entre o segurado e a previdência, não é? Em relação à proteção social? Aqui eu estou tratando iguais de forma diferente. Eu gosto do nível de cima, 100%. Muito bem. Doutor Krishnamurti, pouco se fala em revisão no RPPS. Traga aí uma revisão para a gente no RPPS. Gostei aí do que eu vi, gostei da posição do Dr. Ederson, só para fazer esse registro. Isso é muito bom, né? É aquela história, por mais que a gente tenha essas dificuldades, a gente tem que criar alternativas, né? Nossa função. Quem cria jurisprudência é advogado, né? Não é juiz. Então, tese é isso mesmo e acho excelente, porque o posicionamento é isso aí. A revisão de RPPS, hoje, nós temos aí, evidentemente, o que acho que a prata da casa ou a bola da vez, que são os famosos reconhecimentos de atividade especial com possibilidade de conversão. Isso aí agora é uma grande oportunidade, sacramentada, súmula vinculante aí 33, manutenção do artigo 40 do parágrafo 12, mesmo com alteração redacional da emenda 103, que traz justamente aquela ideia de isonomia, parâmetro aplicado ao regime próprio, regime geral. A gente ampliou pela emenda 103, literalmente, o alcance daquilo que está no regime geral dentro do regime próprio. Então, as próprias NRs que foram alteradas, e a partir agora de janeiro, se eu não estou enganado, já começa a operar nos entes públicos a obrigatoriedade da movimentação dos programas de saúde e segurança do trabalho, coisa que a gente nem sonhava, né? E teve uma desidratação um período desse por força da questão do E-Social, que era acho que era a grande ferramenta do fim do sistema de corrupção, de serviço público, de comunicação indevidas e tal, porque por via do E-Social você cruza todos os dados. Então, se você paga lá, por exemplo, uma insalubridade a um profissional, um coveiro concursado da prefeitura no cemitério público, aquilo ali pode gerar um travamento da folha, porque não tem programa que justifique o pagamento. Agora, levando para a revisão, você vai ver que essas circunstâncias, quem vai ficar aí numa situação delicada são os gestores municipais, né? Porque você tem aí a força do próprio decreto, no artigo 68, né, no decreto 3.048, quando ele fala da questão do PPP, obrigatoriedade de entrega dos programas, e que você pode entrar com via na reclamatória trabalhista para dizer, prefeito, me entrega, se você não tem nenhum médico do trabalho, nem nenhum tipo de profissional de engenharia de segurança, você vai ter que me arrumar um para poder montar
e me entregar um documento válido, correto, e agora sendo forçado pela justiça. Né? E isso imagina os servidores da saúde, eu não vou nem nas outras, vamos logo no calcanhar de Aquiles. Principalmente agora, a questão da alteração dos agentes de endemia também, né? De combate às endemias, que agora tem piso e ainda tem laudo exposto para ser regulamentado de que caberá a possibilidade desses níveis terem acesso às aposentadorias especiais. Então, um grande gancho sacramentado, tanto pelo Supremo, mas como já vinha pelos mandados de junção infindáveis que houveram, né, que é a possibilidade do reconhecimento de tempo especial com conversão dos servidores públicos com ênfase. Eu ainda dou esse ênfase, mas não significa que os outros não tenham direito, que aí vai depender da sua comprovação de exposição a agente nocivo. E lembrando que essa exposição, por favor, não esqueçam quem estiver assistindo, corrijam os PPPs, não deixem mandar PPP para ação sem ter lá incluído NHO 01 depois de 2004, verifica lá se o negócio está redondinho. Se eu estou falando de eletricidade, porque não tem a voltagem, né? Verificar o ruído conforme a regra, né? É média continuada, é média ponderada, qual foi aí que foi usada na avaliação. Porque se você junta errado, o resultado pode ser um obstáculo na Justiça Federal. Então, grande possibilidade revisional. Muito bem, muito bem. Bom, pelo tempo regulamentar, né, eu faria agora o apito final. Quero lembrar ainda, Ana, e prepare aí, tem uma pergunta e não vou deixar sem responder. Sim. Com a participação dos nossos telespectadores. Lembrando agora, pessoal, já estamos, né, aqui, já seria o apito final, mas estou fazendo aqui uma prorrogação. Então, inscrevam-se para o concurso e também deixem as suas sugestões dos próximos temas que os senhores desejam que nós possamos abordar aqui nessa live. Vamos para a pergunta, doutora Ana. Vamos, é de Francis Freitas. Obrigada, Francis, pela pergunta. Pode acontecer de uma decisão, sendo ela medida provisória ou uma decisão do STF, anular um benefício adquirido por sentença judicial ou o direito em lei? Doutor Edson, doutor fiquem à vontade. Vamos lá, vamos responder em dupla isso, né? Porque e que a dupla faça aquela tabelinha mais rápida. Exato. Doutor Ney, deixa eu só fazer uma parte muito rapidamente nessa prorrogação, já que o Supremo pode prorrogar a revisão da vida toda, também posso prorrogar aqui ao vivo, né, o nosso encontro, né? Ao vivo, doutor. Não vai cobrar hora extra, vai? Não vai cobrar hora extra. Eu estava ouvindo, doutor Ney, eu estava ouvindo você falar da mentoria, do curso, né, de mentoria aí, excepcional do nosso amigo Krishnamurti, e eu queria, não sei como faríamos isso, mas deixaria contigo aí a possibilidade, estou lançando um curso completo, de fio a pavio, cálculos de concessão, revisão, liquidação e planejamento, do zero. São mais ou menos 60 blocos, né, mais ou menos 50 blocos de meia hora. Posso te dar uma sugestão? Vou lançá-lo. Posso dar uma sugestão? Pode. Aqui, agora, nós não teríamos prazo para isso. Perfeito. Com o seu curso pronto, nós vamos fazer um programa abordando esse tema e fazendo um sorteio, ok? Maravilha. Perfeito. E a gente tem essas oportunidades, né, que estão ímpares. E aí, quando a gente fala eu posso, com uma decisão do Supremo, pode mudar um benefício concedido por via judicial, veja, existem mecanismos processuais para isso, né? A gente tem a ação rescisória, aquela decisão do Supremo. Pode anular a sentença judicial? Pode, se ainda houver tempo, não é, de uma ação rescisória e se couber uma ação rescisória, uma anulação da sentença. Então, a resposta é sim, é possível, mas a gente tem que ver os encaixes de tempo aí. Muito bem. Eu vou fazer as considerações aqui também, doutor Edson, excelente. Eu ainda vou além. Modulação de efeitos. Depende do alcance da decisão do Supremo, se for temporal, se for para frente, para trás. A ação rescisória ainda tem o efeito do tempo do biênio, né?
a possibilidade de discussão de uma MP, se ela não cumprir os requisitos dela, também pode ser alvo de discussão, né? E como aconteceu na própria MP 871, na época, né, o debate sobre se ela era possível ou não ser aplicada como micro-reforma previdenciária. Então, é possível, mas com ressalvas, né, doutor Ederson? Ressalvas que a gente vai ficar de olho aí, porque o caso concreto é que vai nos dar o leque, né? Não tem, vai nos dar a disposição, porque não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, vai ou não vai. É possível, desde que a coisa se encaixe perfeitamente dentro dessa situação. A clássica resposta depende. Bem, doutor Ederson, qual a pergunta aí o assunto que você queria abordar, que nós não conseguimos abordar dentro do tempo, que você gostaria de tocar nele mesmo que rapidamente ainda? Vamos falar de uma questão bastante interessante, né? Quando a gente fala de ação revisional, eu acho importante a gente lembrar da possibilidade de interrupção da decadência. Uma outra decisão que ainda reserva algumas discussões, que é o tema 256 da TNU. Né? Quando a gente fala de revisão, pensa-se também na possibilidade de interromper a decadência. Acabamos de ver a questão do tema 1117, ação trabalhista, zerando o prazo. Só que um requerimento administrativo pode ocasionar ou ter o mesmo resultado. Se eu efetuar o pedido de revisão administrativamente, eu interrompo o prazo prescricional, que só começará a fluir, e aqui não é suspensão, é interrupção, com o trânsito em julgado daquela decisão administrativa. Então, decisão definitiva no âmbito administrativo, 10 anos. O INSS chama essa decisão do tema 256, não é? A interrupção da decadência pelo requerimento administrativo, de 10 mais 10. É uma questão bem interessante para a gente pontuar. Excelente. Doutor Krishnamurti, aquela pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, ou doutora Helena também, né? E nós não fizemos. Eu adoraria o debate, além da decadência, justamente a gente começar a trabalhar os temas, como o doutor Edson trouxe aí, em relação pós-emenda, né? Sobre as questões de concomitância, sobre essas questões agora, que foi excelente também trazido, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, que agora as questões de coeficientes que estão sendo verificados por via de arguição de controle de inconstitucionalidade, por via de controle de FUS, né? E aí a gente tem uma série de outras coisas também, que é um tema muito curtinho agora, nas minhas considerações, o tema que foi trazido aqui, né, que é o debate, né, de ajustes e revisões de concessão, coisa que a gente praticamente não fala. Revisões concessórias que são notabilizadas até pelo próprio Savares, né? O Savares traz isso no seu livro, né? E eu acho isso excelente, porque são poucos tratadas. A revisão que já vem falha na sua essência, viciada na sua essência, que não é a revisão tradicional, mas é aquela revisão que você faz administrativamente e que tem falhas de conteúdo, falhas contributivas, e aí a gente vai ter aqui, passar a semana falando de detalhes. Mas isso aí são temas também que são bons para a gente tratar. Eu quero lhes dizer que isso estava tudo na pauta, viu? Mas tem tantas outras coisas aqui na pauta, mas a gente ficaria aqui e atravessaria a noite, viu? Mas os senhores trouxeram informações importantes. Tenho certeza que a doutora Ana Helena gostou ou não gostou, doutora? Muito! Que live produtiva! Quantas teses nós tratamos aqui, né? Quem estava assim, desanimado em relação a teses revisionais, eu acho que já ficou mais animadinho. Viu? Muito obrigada pela participação. Hoje recordei muita coisa e aprendi também com os senhores. Voltem sempre! Então, estamos chegando, né, Ícaro? Você já tem aí o nome da sorteada ou do sorteado com essa mentoria aí por um mês, não é? Uma mentoria individualizada do professor Krishnamurti. E nós já temos aqui o ganhador, tá vendo aí? Que é o Paulo Marcos, né? De Moraes Machado. Então, Paulo Marcos de Moraes Machado, parabéns, faça bom proveito, não é? Você tem um excelente orientador e que ele vai conversar com você e vai ver qual
é a situação que você deseja abordar. Dr. Krishnamurti é uma pessoa com uma capacidade muito grande, inclusive com a facilidade também de transmissão, muito didático. E eu espero que você faça grande proveito. Pessoal, quero dizer que, para quem ainda não tem o conhecimento, que nós fazemos essa live a cada 15 dias. Então, nós teremos a próxima no dia 14 de setembro. 14 de setembro. E vamos abordar aqui o BPC. BPC na prática, inclusive com a presença do Dr. Rodrigo Teles, que se debruça há muito tempo, tem diversas obras sobre esse tema, ministra cursos por todo o Brasil, e teremos também a presença do Dr. Alexandre Triquez, que é também uma pessoa com conhecimento profundo nesse tema do BPC. Então, vai ser uma live muito rica e que eu conto aí com a presença de vocês. Doutor Krishnamurti, quero deixar os meus agradecimentos à sua participação. Obrigado, doutor Ney. Agradeço demais a oportunidade de poder participar com vocês, com todos que vieram aqui e vão ver esse vídeo posteriormente ou agora que participaram. Doutora Ana Helena, doutor Edson, dando aí um banho de conhecimento, como sempre. Feliz por essa oportunidade e eu quero fazer só meu agradecimento aqui ao pessoal da ADV Coworking, que me deu o suporte para poder fazer essa live aqui hoje. E agradecer a todos que puderam dispor do seu tempo num dia de quarta-feira à noite para poder ouvir direito previdenciário e querer aprender um pouco mais. Em breve, vamos lhe convocar novamente. Doutor Ederson Ricardo, os agradecimentos meu, de Ana Helena, da Rede Previdência, e acredito que de todos os participantes aí que puderam enriquecer com as suas teses, né, com as suas informações. Muito obrigado, eu é que agradeço o carinho de sempre, né? Participar da Rede Previdência é sempre uma honra, né? Queria agradecer também aqui e dizer que eu fiquei muito contente de participar com o professor, né, Krishnamurti, com a doutora Ana Helena também, todos aí presentes. Vou deixar aí o hashtag professor Ricardo Teixeira, né, das redes sociais, para que vocês possam acompanhar a gente e também nos encontrar de novo, ou encontrarmos-nos novamente aqui, será um prazer e uma honra. Muito obrigado, doutor Krishnamurti. Muito feliz por dividir esse momento com você também aí, e com a doutora Ana Helena e com todos, né, da rede. E a você, em especial, Ney, meu forte abraço e muito obrigado pelo convite. Doutor Ederson Ricardo, essa pessoa querida, inclusive eu e a doutora Helena já tivemos a oportunidade de passar por um após em que ele foi um dos professores, e ele sempre mostrou essa grande maestria, além de ser uma pessoa muito simpática, não é? Uma pessoa muito agradável e com conhecimento riquíssimo. Doutora Ana Helena, agradecido pela sua presença. Espero que você esteja comigo para a gente falar sobre o BPC, correto? Estou às ordens e quero também agradecer a todos que participaram da live, né? Dando boa noite, dando aquele feedback para a gente. Parabéns ao sorteado. E, mais uma vez, obrigada, doutor Edson, doutor Cristo e a doutor Ney. Até uma próxima oportunidade. Doutora Helena, não esqueça, viu, do meu abraço àquela nossa pessoa tão querida, né? Que é a dona Selma, aquela simpatia, a sua fã número 1. Está ligadinha assistindo o programa. Não precisa falar que disso, eu não tenho dúvida. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer em nome da Rede Previdência, em nome de doutora Helena, do doutor Ederson Ricardo, do doutor Krishnamurti, não é? E de todos vocês que participaram aqui conosco, não é? Alegria de estar com vocês. Não esqueça, dia 14 faremos um outro programa muito importante. E das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, vocês podem assistir 10 minutos de notícias do dia sobre Previdência aqui no canal Rede Previdência. Canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha, até a próxima. Até logo, obrigado.